baseado em uma história real. Ivan, um homem que vive no bairro das Artes em uma pequena cidade do oeste de Nova York. Nos últimos 10 anos, ele se mudou várias vezes, saindo de sua cidade natal, onde atualmente reside, para Orlando, na Flórida, depois para outra cidade no oeste de Nova York, e finalmente de volta para sua cidade natal. Ele morou em vários apartamentos desde que retornou, mas nenhum deles era especial, até que finalmente encontrou o que parecia ser o apartamento perfeito no sótão de uma antiga mansão que foi convertida em apartamentos. Foi no centro, no bairro das Artes, um lugar ideal para viver, para jovens criativos e artísticos. Ivan se mudou com um de seus melhores amigos de infância, já que era um apartamento com 3 quartos e ele precisaria de colegas de quarto para manter o aluguel do lugar. O primeiro ano morando lá foi tranquilo, o que era ideal para Ivan. Quanto aos vizinhos, havia 2 homens que provavelmente eram um casal e sempre discutiam tão alto que todos no prédio podiam ouvir. Em uma ocasião, um deles trancou o outro fora do apartamento. E considerando que a mansão ficava do outro lado da rua de uma delegacia, a polícia foi chamada, mas desde que não envolvessem Ivan ou seus colegas de quarto, eles tentariam ficar fora de qualquer drama. Depois de cerca de 1 ano morando lá, um jovem casal, um rapaz e uma moça, com idade entre 20 e poucos e 30 anos, se mudaram para o apartamento 2, e pareciam amigáveis no começo, sempre cumprimentando quando se cruzavam no corredor ou quando Ivan estava na varanda da frente. Eles foram vizinhos bastante decentes durante o primeiro ano a 1 ano e meio que moraram lá. Mas um dia, quando voltei para a casa do trabalho, notei que alguém havia colocado alguns móveis na varanda da frente. Ivan imediatamente assumiu que era o casal do apartamento 2, já que tinham uma entrada direto na varanda. Enquanto se preparava para entrar no prédio, o cara que morava no apartamento 2 saiu e se apresentou como John, dizendo a Ivan que queria construir uma comunidade no prédio de apartamentos. Ivan, sendo uma pessoa sociável e preocupada com sua comunidade, ficou inicialmente empolgado pela ideia. Nos próximos dias, Ivan desceria depois de chegar em casa do trabalho e ficaria na varanda, já que era primavera e ele queria desfrutar do bom tempo. Ele sentava no sofá da varanda e lia um livro em seu laptop, e por enquanto parecia agradável que a varanda comunitária estivesse montada. Alguns dias depois de conhecer John, Ivan até os encontrou conversando sobre algo que aconteceu na varanda. Alguém havia roubado a moto de outro vizinho na garagem. Então todo mundo foi chamado para uma pequena reunião de inquilinos, onde esperaram a chegada da polícia e tentaram fazer com que o vizinho cuja moto havia sido roubada se sentisse melhor. Quando a polícia chegou, Ivan subiu para o apartamento e deixou a polícia fazer o trabalho deles. No dia seguinte, quando Ivan saiu do trabalho e entrou em seu apartamento, seu colega de quarto perguntou sobre John e mencionou que ele havia deixado presentes para cada apartamento. Todos receberam algo diferente. O presente de Ivan e seu colega de quarto era uma caixa de sapatos cheia de histórias em quadrinhos, brinquedos e chocolates. Os colegas de quarto concordaram que os presentes pareciam estranhos, mas na época o gesto poderia ser visto como amigável. Mas então o colega de quarto de Ivan lhe contou algo que começou a deixá-lo desconfortável sobre John. O nome dele não era John, era Shane. Ivan considerou a possibilidade de que talvez tivesse ouvido errado o nome, já que eles podem soar semelhantes, até que se lembrou que o cara até soletrou o nome para Ivan como John quando eles conversaram pela primeira vez.
Mais tarde naquela mesma noite, o outro colega de quarto de Van, que havia se mudado no final do ano anterior, chegou em casa depois de ver algo estranho acontecendo no apartamento de Chan. Ele contou a Ivan que quando estava subindo até o prédio, Chan saiu das sombras do lado do prédio usando apenas um short e estava sem camisa. Ele pediu ao colega de quarto de Van para ele descer e o ajudasse a pegar algo em seu porta-malas. Com tudo o que estava acontecendo, Ivan disse que se tivesse ouvido ele não teria descido lá para ajudá-lo. Algo parecia errado para ele, e com razão. Quando Ivan acordou na manhã seguinte para ir trabalhar, no caminho para fora do prédio, ele parou em sua varanda e no meio de seu quintal da frente havia o que Ivan descreveu como um jardim de mendigo. Chan havia montado um monte de lixo em torno de uma geladeira meio vazia com a porta arrancada. Havia vidro quebrado por toda parte e havia um pedaço de terra cavado na frente dela, como você pode ver nesta foto tirada por Ivan. Não só isso era extremamente feio, mas também seria muito estranho alguém fazer isso. Ivan imediatamente ligou para seu senhorio e disse que não estava bem com isso e que Chan estava começando a deixar todo mundo desconfortável. Eles disseram que iriam resolver a situação, e assim, Ivan deixou por isso mesmo e foi trabalhar. Quando ele chegou em casa do trabalho, parte do lixo havia sido removida para o lado da estrada, mas ninguém estava por perto. Ivan decidiu que seria melhor apenas subir para seu apartamento e não se envolver mais, já que estava começando a sentir que algo não estava certo. Ivan ficou em seu apartamento por apenas 5 minutos no máximo, antes de começar a ouvir gritos vindos de fora da janela do quarto, não direcionados a ele. Apenas gritos altos vindos de fora. Quando ele olhou pela janela, viu Chan jogando lixo do quintal na rua e ele estava completamente descontrolado, aparentemente gritando consigo mesmo. Então, outro vizinho de Ivan, Mark, correu até ele e tentou acalmá-lo. Um dos colegas de quarto de Ivan chegou em casa nesse momento e decidiu tentar ajudar a acalmá-lo também. Depois de alguns minutos, tudo ficou em silêncio, exceto pelo som dos carros passando pela rua. O colega de quarto de Ivan entrou e começou a contar sobre o surto de Chan do lado de fora. Chan estava gritando que ele não achava que tinha feito nada de errado. Nesse ponto, ficou claro que Chan era uma pessoa desequilibrada, e por isso, Ivan disse a seu colega de quarto para tentar não interagir com ele, se possível. As coisas pareciam estar piorando cada vez mais. Foi apenas algumas horas depois que Ivan começou a ouvir mais gritos e até mesmo sentiu as paredes do prédio tremendo um pouco. Alguém estava discutindo com alguém e as coisas estavam claramente ficando físicas, evidenciadas por todo o barulho e tremor. Ivan considerou chamar a polícia, mas decidiu mandar uma mensagem de texto para seu vizinho Mark primeiro, já que ele morava no mesmo andar que Chan. Mark não respondeu imediatamente, apenas depois que as coisas pareceram se acalmar. Mark disse a Ivan que Chan teve uma grande briga com sua namorada e Mark mais uma vez tentou acalmá-lo. Em resposta, Chan tentou brigar com ele, e Mark chamou a polícia. Chan acabou sendo levado para a delegacia pela polícia. As coisas não acabaram por aí, na verdade, as coisas só pioraram naquela sexta-feira à noite. Ivan ficou no apartamento de sua namorada depois de ter uma noite de encontro. Quando ele acordou naquela manhã na casa dela, tinha uma série de mensagens e ligações perdidas. Quando ele abriu a primeira mensagem de seu companheiro de quarto,
A primeira coisa que viu foi uma foto de caminhões de bombeiros do lado de fora do prédio do apartamento. Aparentemente, Shan havia incendiado seu próprio apartamento. O companheiro de quarto de Ivan disse que apenas o apartamento de Shan havia sido queimado, mas mesmo assim, Ivan correu para casa depois de ouvir isso, para descobrir o que estava acontecendo exatamente. Quando ele chegou lá, Mark e o companheiro de quarto de Ivan estavam na varanda. Shan alegou que algo havia dado errado com seu fogão e isso era tudo, mas quando os bombeiros verificaram o prédio, descobriram que as saídas de ar ao redor da casa pareciam ter sido entupidas com toalhas e roupas, como se alguém estivesse tentando manter os gases dentro do apartamento. A polícia foi chamada e Shan foi levado embora novamente, mas ainda não era o fim. Shan foi oficialmente despejado naquela semana e na segunda-feira seguinte, Mark soube que Shan havia sido liberado. Todos os moradores estavam um pouco nervosos ao ouvir isso. Na terça-noite, alguém apareceu no prédio e quebrou muitas das janelas ao redor do apartamento e claramente tentou ganhar acesso ao apartamento 2. Essa pessoa era obviamente Shan. Também havia desenhos de suásticas escritos deixados na porta dos fundos dizendo "Terra de porcos está livre, mate Roy". Mark teve o suficiente e entrou com um pedido de ordem de restrição contra Shan. Infelizmente, isso só irritou Shan mais. Durante a noite de quarta-feira, Shan faria outro ataque. Ivan acordou novamente com uma série de mensagens. Ivan abriu a mensagem de Mark, já que ele enviou a maioria das mensagens e havia várias fotos anexadas. As fotos mostravam o carro de Mark completamente destruído. Shan estava errático e perigoso e agora todos os inquilinos estavam vivendo com medo do que ele faria a seguir. Na noite seguinte, todos os inquilinos do prédio tiveram uma reunião na varanda da frente. Mark informou a todos sobre as informações que ele conseguiu reunir sobre Shan. Aparentemente, Mark tinha entrado em contato com a mãe de Shan, que estava tentando resolver as coisas sendo transparente com Mark. Ele descobriu que Shan planejava fugir da cidade. Mark também conseguiu imagens de Shan andando em direção ao carro dele durante a noite e depois saindo. Enquanto todos os vizinhos conversavam, a mulher no apartamento 3 contou a todos que uma noite passou pela sua janela e viu Shan lá fora, parado ao lado do prédio, usando um saco de água com furos e apenas olhando para ela enquanto fazia. A mulher no apartamento 4 vinha recebendo notas e poemas com características de perseguição em sua porta. Todo mundo no prédio estava sendo aterrorizado por esse cara. A última informação dada a Mark pela mãe de Shan foi bastante perturbadora. A mãe de Shan disse que ele estava seguindo Ivan, seu colega de quarto e a mulher do apartamento 4. Não só isso, mas Shan havia seguido Ivan até a casa de sua namorada e os observado através de suas janelas. Ivan sabia que o homem era perigoso e agora estava o perseguindo, e potencialmente também sua namorada. Pelos próximos dias, se Ivan não estava de guarda na varanda, estava verificando a casa de sua namorada. Felizmente, alguns dias depois, os inquilinos finalmente receberam a notícia de que Shan havia sido preso. Pouco depois disso, mesmo com a prisão de Shan, Mark e Ivan, e metade dos outros inquilinos se mudaram do prédio. Para acompanhar mais relatos baseados em histórias reais, deixe seu like e se subscreva no canal.